E o Ricardo lá estava lá, entrevistou o Vitinho, um agito no aeroporto, e você vê tudo aqui com a gente. O recém-contratado Vitinho foi a novidade do Flamengo aqui no embarque para Porto Alegre, onde o time joga contra o Grêmio, a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Entre uma selfie e outra, Vitinho respondeu alguns questionamentos no embarque aqui no Galeão. Disse que está pronto para jogar os 90 minutos, mas vai aguardar no banco de reservas para, quem sabe, estrear na quarta-feira com a camisa do Flamengo. Em um tema, ele disse que ainda não está ok. É atuar numa partida com um árbitro assistente de vídeo. E revelou que está um pouco confuso com a diferença de horário entre Brasil e Rússia. Ele, Vitinho e Lucas Paquetá foram os jogadores mais assediados aqui no Galeão. Só acabei de chegar há pouco tempo, né? Ainda estou um pouco confuso do fuso, mas quero poder ajudar o tempo que puder. Eu acho que ele já está bem familiarizado, né? A gente já tinha conversado algumas vezes com o Vini, é um grande jogador, tenho certeza que vai nos ajudar muito. Não, eu fiz um gol só contra o Grêmio. Uma vitória do Inter no Beira-Rio. Antes da partida contra o Grêmio, os jogadores do Flamengo receberão a visita do supervisor do VAR, do árbitro assistente de vídeo da CBF, para uma palestra e esclarecer alguns questionamentos sobre a tecnologia que será utilizada na quarta-feira. Vai facilitar, né, para os árbitros. Hoje em dia, tantas câmeras, às vezes fica difícil para eles, então isso é mais um artifício para poder deixar o jogo melhor. Sim, novidade, né? Não sei como é que isso vai acontecer não, eu não estou preparado ainda não, mas espero que ajude, não atrapalhe. A ausência no embarque para Porto Alegre foi de Paulo Guerreiro, que sentiu dores na coxa esquerda e foi depois, no exame de imagem, detectado um edema. O jogador se prepara durante a semana para enfrentar o Grêmio no próximo sábado, não pela Copa do Brasil, aí pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Ricardo Lai para o Fox Sports. Ok, muito obrigado. Então o Flamengo e o Berrio, hein, rapaz? O Berrio tá com a delegação. Depois de 9 meses à disposição, o Berrio, mais uma opção que ganha o técnico Maurício Barbieri, que a gente conversava sobre isso ontem aqui no Expediente. E o PVC falava, dando a opinião dele, não dá para chegar e tirar o Marlos do time agora, principalmente depois que ele jogou. E vai rolar isso. O Marlos começa o jogo amanhã. O Guerreiro tá com 6 jogos, né? O Renato Maurício pode lembrar isso ontem. 6 jogos. E pode ser que ele não queira jogar o jogo de sábado também, porque aí completar 7 não pode ir para lugar nenhum, aí, não renovar o contrato. A não ser que renova o contrato. Aí vem a dor, aí você, de repente você percebe, 6 jogos, aí imediatamente você sente uma dor no contrato. A não ser que o contrato seja renovado, aí ele vai jogar. Mas quem tem dinheiro para contratar o Guerreiro e investir tanto no Guerreiro aqui no futebol brasileiro? É difícil acontecer. Não tem, pode jogar 7, 8, 10, não vai aparecer. Vai ter que diminuir o padrão salarial. Com certeza. Palmeiras. Palmeiras tem bala. Há necessidade? Não sei se é muito espírito Filipão. Eu acho que não. Porque o Guerreiro não é um cara, não é um goleador. Você viu como o Filipão já colocou o Davidson para jogar, porque ele quer um cara que cabeceie, que tenha jogo aéreo. O Filipão vai ter um volante e um centroavante. E os laterais vão ter que funcionar bem no Palmeiras. Meus amigos, tem essa volta aí do Berrio, hein? Depois de 9 meses, ele se machucou contra o São Paulo no Pacaembu. É uma lesão grave no joelho. É mais uma opção que tem o Barbieri. Vai jogar sábado. Sábado, possivelmente o Flamengo com também um time alternativo, não vou dizer reserva. O Grêmio vai com um time muito reserva. Ali vai ser um momento para talvez o Vitinho jogar 90 minutos. E Berrio, que tá fora um tempo. 9 meses, bastante tempo. Vamos brincar de semântica? Assim, o cara que tá no banco de reservas, ele é... Reserva. Alternativa. 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 É uma alternativa. Ele tá no banco de reserva. Mas é uma boa alternativa? O banco de alternativa. Se ele voltar bem, é um jogador extremamente forte, um jogador extremamente rápido. Né? As características do Berrio são aquelas características em que o físico é importante, né? Quer dizer, o físico é importante para qualquer jogador, mas principalmente para ele, que é um velocista, um jogador de força, de velocidade, é um jogador até participativo, né, quando está sem a bola, mas ele precisa estar bem fisicamente. Eu acho que o X da questão vai ser a parte física dele, o ritmo. Normalmente o começo é mais ou menos... Cuidado para não ter lesão muscular. Porque é verdade, bem lembrado. Acho que o mais importante é a questão humana dele é fundamental. O que o Rodrigo está dizendo é importante. Ele vai ser opção para o jogo de sábado.
ele volta a jogar. 9 meses sem jogar. O cara que sofreu uma lesão e ficou 9 meses sem poder trabalhar. É um drama. Opção pro jogo de sábado e talvez, e provavelmente para não jogar o jogo inteiro. E pro mês de agosto. Tem que ser devagar essa confiança. E pro mês de agosto. Confiança. São 9 jogos no mês de agosto. Você tem o Berril com uma possibilidade de colocar no lado esquerdo no lugar do Vitinho, no lado esquerdo no lugar do Marcos Moreno, botar do lado direito no lugar do Everton Ribeiro, jogar como titular num jogo, jogar 45 minutos um dia, 60 minutos no outro, 90 minutos no final de agosto. Assim, a recuperação do cara, o cara saiu de casa, vai trabalhar, ele vai trabalhar, isso é o fundamental. E o Flamengo conta com ele. Feliz, né? Feliz. Conta com ele. Agora, eu obtive uma informação que é a seguinte: o Maurício Barbieri pensa em usar no sábado contra o Grêmio o que ele tiver de melhor. Força máxima dentro do possível. Se algum jogador se machucar na partida de quarta-feira, ou se os exames, que hoje são muito aprimorados, detectarem que algum jogador está prestes a se machucar, ele tira. Mas ele pensa em contar no sábado também com um Flamengo força máxima. Faz e sentido. Por quê? Exatamente, deve ser isso que você vai falar, Bel. O Grêmio vai com uma equipe C, como já disse aqui o Rodrigo Bueno. E ele considera que, enfrentando o Grêmio dentro da arena com uma equipe que não é a titular e nem a reserva, o Flamengo teria uma boa chance, mesmo com um jogo muito difícil que é contra o Grêmio em Porto Alegre, de conseguir uma vitória e se manter na liderança do campeonato. Então, o que me falaram foi isso. A ideia do Barbieri é essa. Até pela posição, exatamente. A gente estava falando do Corinthians agora há pouco. Se tivesse o Flamengo lá na 7ª, 8ª posição, talvez ele não pensasse assim. O Flamengo está disputando o título, aliás, está na liderança do Campeonato Brasileiro. É óbvio que vai ter aquele exame de secar, de sangue, ver quem tem possibilidade de ter uma lesão, mas eu acho que ele deve fazer isso mesmo. Quem tiver inteiro ali para jogar, ele vai pôr. É um concorrente direto, né? Por mais que o Grêmio está dando pistas de que não vá priorizar o brasileiro, como já aconteceu no ano passado, é um concorrente que vai tirar pontos de gente que vai brigar com o Flamengo pela conquista do título. Agora é engraçado você ver, o Renato Gaúcho deu na coletiva, ele falou, é uma moleza, o Flamengo enfrentou o Sport em casa, né? Tipo assim, então não precisava poupar, né? Por que eu poupei o Grêmio contra a Chapecoense e o Flamengo não poupou contra o Sport? Ele falou, é lógico, moleza jogar no Maracanã contra o Sport. Se fosse em Recife, né? Ele acha que talvez o Renatão e suas entrevistas. Ele já deu uma pimentada no jogo. Agora, o jogo vai ser em Porto Alegre. Vai ser em Porto Alegre. Ele poderia usar o Grêmio forte, não vai viajar. Ele disse o seguinte, se o Flamengo fosse jogar contra o Sport em Recife, aí talvez fosse caso para poupar. Em casa não se poupa, né? Tá tranquilo. Mas ele em casa, em Porto Alegre, aparentemente tá quase que ajudando, né, beneficiando o Flamengo líder. Né, vamos ver se ele realmente, depois dessa informação, ele vai confirmar de fato que vai com uma equipe alternativa no sábado. E o fato do Flamengo permanecer em Porto Alegre também ajuda nesse pensamento do Barbieri. O Flamengo vai hoje para Porto Alegre e só retorna no domingo pela manhã. Então vai ficar por lá. A conta vem no fim de agosto, né? Aí você imagina, se o Flamengo acaba sendo eliminado das duas Copas e o Grêmio continua nas duas, aí o Renato vai posar de, né, sabichão, né? Tá vendo? A minha estratégia é correta. O resultado vai definir quem tá certo. E vai todo mundo dizer, o cara teve olho grande, quis ganhar tudo no Flamengo. Exatamente. O resultado exatamente. É isso aí. Então vamos aguardar. Então a informação é essa, viu, pessoal? Que o Barbieri, ele pensa, claro que após o jogo de quarta-feira, será feita uma avaliação do elenco. Os jogadores que estiverem em boa condição e são titulares estarão em campo no sábado. Tomara que não aconteça, mas também pode ocorrer alguma lesão, algum jogador ficar fora do jogo. Vamos saber então do Grêmio. O imortal tricolor, Grêmio e Cruzeiro são aí os maiores vencedores da Copa do Brasil. E o Grêmio amanhã receberá na sua arena o Flamengo. E o Wagner Martins fala tudo do imortal. Tudo bem, João? Grande abraço a todos aí, com muito frio aqui, pertinho, às margens do Rio Guaíba, no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio realizou o último treino antes do jogo contra o Flamengo. Primeira parte com portões fechados,
mas a rigor o Renato não tem muito mistério a fazer, já que ele tem todos os titulares à sua disposição. No treino de ontem, que foi com portões abertos, a gente pôde perceber que Bruno Cortez, Léo Moura e Everton participaram normalmente. Na segunda parte do treino de hoje, todos eles estavam participando desta atividade e por isso os três ficam à disposição e são titulares indiscutíveis desse time do Grêmio. O Everton, o jogador que mais preocupou nos últimos dias, porque apresentou um quadro de conjuntivite na sexta-feira, está plenamente recuperado. Ele concedeu entrevista coletiva, disse que está a 100% e vai para o jogo. Everton Cebolinha, artilheiro do Grêmio na temporada, um dos principais jogadores do time e quem sabe, né, do futebol brasileiro em 2018. Provável time do Grêmio então com força máxima e daqui a pouco eu falo lá na frente, lá na peça ofensiva, sobre a dúvida que está estabelecida no time do Grêmio. Marcelo Groi, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. Este é o sistema defensivo completamente definido. Os dois volantes, Michael e Cícero. Pelo lado direito, na linha à frente dos volantes, Ramiro, centralizado Luan e aberto pelo lado esquerdo, Everton Cebolinha, com a dúvida no ataque que eu falei, entre Jael e André. O André não está bem e o Jael tem a preferência do torcedor gremista neste momento. Então, esta é a dúvida, André ou Jael para começar o jogo. Mais de 40 mil torcedores estão sendo aguardados nesta quarta-feira para o duelo entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. De Porto Alegre, Wagner Martins para o Expediente Futebol. Um abraço a todos. Obrigado, grande Wagner Martins. PVC ouviu a informação de Wagner Martins sobre a dúvida entre Jael e André. André é meu vizinho. É? E aí, hein? André ou Jael, a dúvida é cruel. É cruel, PVC? É cruel. Mas acho que vai jogar o André. Vai jogar o André? Vocês escalariam o Jael ou André? André. Eu também escalaria o André. André. Sabe que lá no Sul eu já estava ouvindo a Rádio Grenal de manhã, ouço sempre a Rádio Grenal, lá o Luiz Carlos Reck e a equipe deles estavam lá num debate muito interessante, eu adoro rádio, né? E sempre bom para a gente acompanhar o noticiário local. E eles estavam falando que o time do Grêmio joga melhor com o Jael. Eu prefiro o Jael. Que o Jael encaixa melhor no time do Grêmio. Eu prefiro o Jael. Acho que foi o único na mesa. É mais centroavante, né? É mais centroavante. O André, ele é centroavante, mas tem mais mobilidade. Está mais tempo lá, né, o Jael? O Jael, no primeiro semestre, muita gente questionava a parte técnica, né? Que ele era incapaz. Ele até gol de falta, assistência... O Grenal, não fez um gol de falta no Grenal? Com uma jogada de efeito. Todo mundo, esse mundo vai acabar. O Jael mudou, né? O que está acontecendo, né? Parem as máquinas, né? O Jael deu um toque de letra refinado. Fez um golaço no Grenal, virou mito. Então. Eu acho que para esse tipo de jogo de Copa... Né? Até o Mano, que muita gente diz que não gosta de centroavante, ele fala, né? Esse jogo de Libertadores não é Copa do Brasil, mas jogo de mata-mata, assim, incomoda a defesa adversária, eu acho que ele segura mais o zagueiro, facilita espaços para os companheiros, que são muito rápidos. Eu acho que eu iria com o Jael.